Olá, como é bom ter você aqui de volta, tudo bem? Eu sou a Juliana Budi e trago mais um episódio do Papo In, o programa da Instora Audiovisual, onde a gente bate aquele papo bacana com os grandes profissionais da comunicação audiovisual. E hoje eu recebo mais uma super profissional da área. Ela é formada em Relações Públicas e Comunicação Social e desde então empreende na comunicação digital. Atualmente presta consultoria sobre Instagram, dá cursos e cria conteúdo digital para empresas. Ela também compartilha diariamente a sua rotina de trabalho, tutoriais, dicas e parte do seu lifestyle nas redes sociais. Como boa sagitariana, ela está sempre viajando, onde aproveita para criar bastante conteúdo. É um super prazer receber no Papo In de hoje a linda e talentosa Luna Chiapero. Seja bem-vinda. Oh, obrigada, tudo bem, querida? Ju, tudo bem, prazer enorme estar aqui com vocês da InStore, que é uma empresa que eu amo e fiquei honrada com esse convite. Ai, a gente que ficou muito feliz, eu estava super curiosa para conversar contigo. Esse papo acho que vai ser bem bacana. Como é que foi a sua introdução? Eu já falei bastante coisa de você, mas eu sempre peço pro convidado falar mais alguma coisa, que certeza que tem mais coisa aí pra falar, né, dessa trajetória. Deixar a gente ficar aqui falando, mas né, vamos ficar, tá vamos. deixado. Bora, você falou que eu sou sagitariana, adoro um papo, então tô sempre trocando ideias, enfim. No meu Instagram, como você falou, é onde eu compartilho todo o meu lifestyle de criadora de conteúdo, de Luna, pessoa física e jurídica, eu costumo falar. A gente mescla muito o que apresenta no Instagram. Então, é lá que eu compartilho tudo sobre carreira, o que eu tô fazendo, meus projetos. Sempre. E como sempre você chegou nisso, a ser uma criadora de conteúdo digital? Olha, é uma longa história, mas resumindo, eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação. Já tive uma dúvida de fazer psicologia, arquitetura, não sabe se caso eu compro uma bicicleta, não acredito. Né? Mas fui pra comunicação e entrei na faculdade de RP, naquela dúvida, né? A gente chega com 18, 19 anos. É terrível ter que decidir nessa fase, né? É terrível ter que decidir, porque no fundo a gente não sabe aquilo que realmente quer, né? Então fiz a aposta de RP. Entrei na facu, comecei a adorar essa parte de entender como é que funcionam as coisas, já fazendo alguns semestres com fotografia, pesquisa de público, enfim. Adorei. Mas, no meio da faculdade, tinha um bichinho da sagitariana ali me picando, falando assim, Luna, vai tentar algo novo. E aí, eu tava com 21 anos, mais ou menos, e decidi estudar fora. Falei, não. Eu vou tirar férias, né, as férias de dezembro. Sei. Vou estudar inglês. Aí fui pra ficar 2 meses, decidi ir pra África do Sul. Era uma das opções que tinham ali no leque. Eu falei, vamos inovar. Que legal! Na época era pouco procurado esse destino. E decidi arriscar, e foi minha primeira vez fora do Brasil. Nossa. Então foi uma dupla aventura. E aí fui, me apaixonei pelo lugar. Assim, super fez sentido estar ali. Falei, mãe, pai, vou trancar a faculdade. Aí tranquei 6 meses, fiquei estudando inglês lá. Acabei fazendo um estágio de marketing, então foi super legal, porque foi uma das minhas primeiras experiências trabalhando com comunicação, foi lá fora. E voltei para o Brasil, me formei, e desde então eu já tô colocando um pezinho no digital, que é onde eu atuo hoje. Fui, na época, trabalhar na empresa do meu pai. Ele queria abrir uma área de e-commerce. E aí eu falei, não, pai, deixa comigo. Ah, que legal. E me aventurei, comecei a trabalhar com Instagram, e-commerce e tô aqui hoje. Tá linda, maravilhosa e criando conteúdo que tem bastante relevância, né? A criação de conteúdo digital, na verdade, ela hoje é muito relevante e acabou ganhando status até de profissão, né? Sim, sim. E por isso, assim, qual é a sua opinião a respeito da responsabilidade que tem o criador de conteúdo digital hoje? Quando a gente fala em criar conteúdo é isso, né? A gente tá com uma infinidade de pessoas. Você atinge a pessoa que tá ali no seu prédio, no seu bairro, mais sua amiga que tá morando na Austrália, do outro lado do globo. Então, tem uma responsabilidade por tudo que você fala, porque se você tem 1 ou 1 milhão de seguidores, você está influenciando alguém. Então, eu acho importante a gente ter esse filtro de algumas coisas que são faladas. E como são faladas, né? Porque a gente vai estar sempre impactando alguém.
Mas, na essência, eu acho que criador de conteúdo tem que ser ele mesmo. Tem que trazer a sua personalidade, sua característica. É difícil, às vezes, a gente conseguir imprimir a nossa personalidade do off no online. Mas é uma prática, né? Isso é algo que você vai criando, é como andar de bicicleta. Você vai praticando e vai melhorando. Mas é uma responsabilidade, como qualquer outra atividade, você tem que ter, né? O que você quer passar para o outro. Então, ter esse cuidado naquilo que é dito. Se você vai se posicionar em política, por exemplo, enfim. São várias decisões, né? Que precisam ser tomadas e às vezes muito rápidas, né? Porque o que você fala tá ali para o mundo. Você já foi impactada por algum tipo de patrulhamento da internet? Assim, porque a internet tá bem... Tá tenso ultimamente, né? Tá. Eu digo que é muito fácil você apontar o dedo pra alguém, falar alguma coisa pra alguém com um celular, né? Você tá atrás de uma tela, você não tá falando assim olho a olho. Então, é fácil alguém querer te descascar, seja lá qual for o tema. Eu nunca tive, graças a Deus, nenhum problema com hater. Mas o meu primeiro vídeo que viralizou foi um Reels que bateu 1 milhão de visualizações, e ali eu comecei a ver gente chegando assim, você não sabe nada, o que você tá falando? O que você tá ensinando? E são pessoas que não conhecem… E o que era o conteúdo do vídeo? Era um vídeo super curto, eu fiquei até surpresa, né? São as surpresas que a internet te traz. Porque era um vídeo onde eu dava 5 passos pra você fazer um vídeo de Reels de qualidade. Então, passo a passo ali, bem pontual. Era a minha mão digitando no computador. Um vídeo, é o que eu falo, se você tiver criatividade e conseguir passar o propósito do seu conteúdo num vídeo que não precisa ter fala, não precisa ser longo, você vai impactar as pessoas. Os números de compartilhamento e de salvamento mostram que aquilo, de alguma maneira, impactou positivamente as pessoas. Ou seja, é realmente o conteúdo, né? Não é nem tanto a estética do negócio. É realmente o conteúdo. Isso é um ponto fundamental, assim. Criar conteúdo, todo mundo cria, mas quem é que coloca valor no conteúdo e entende o que o público quer? Você precisa saber, né? Quais são as expectativas do público que você quer atingir? Você precisa falar pra eles. Né? Não adianta eu vir aqui falar de maquiagem com você, sendo que a proposta do nosso papo é sobre negócios. Então é você saber direcionar isso. Mas aí, nesse vídeo de Reels, eu recebi esses hates. Na hora, você fica inflamada, né? Eu imagino, deve ser muito difícil. Você fala, puxa, essa pessoa não me conhece. O que ela tá falando sobre mim? Mas aí eu entendi que é sobre a pessoa e não sobre mim. Ah, mas esse exercício deve demorar um pouquinho pra gente conseguir, né, absorver. Porque aí você acaba se policiando também e talvez ficando mais apreensiva pra fazer os próximos, certo? Exato. Você fica com o pé atrás, porque quem tá na internet fala o que quer, né? Mas a gente tem que ter esse filtro. Pra trabalhar com a internet, você já tem que ir preparado que, assim, ninguém agrada a todo mundo. É impossível agradar a todo mundo. Então, muitos clientes, muitos seguidores meus falam assim, mas como é que eu vou lidar com essa questão do julgamento? Eu tenho vergonha, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão falar mal de mim. Ai, olha a blogueirinha. Você não quer falar pra essas pessoas. Se você ficar colocando seu foco atencional pra essas pessoas que estão ali pra te julgar, você vai ficar paralisada e não vai sair do lugar. Mas você sentiu isso no seu começo? Porque assim, suas publicações, elas impactam muita gente, né? Em média aqui, pelo que eu vi, são 144 mil visualizações por mês, é isso? Varia, mas depende tem muito, mês né? Que é mais, é um pouco menos. E aí, mas assim, e como você lida hoje com isso, com essa exposição? Porque você compartilha o seu dia a dia, né? Você tá exposta. Sim. E como você fez pra lidar com isso no começo? Ju, hoje é muito natural, assim, eu pego o celular e saio fazendo, justamente por esse exercício que eu fiz lá atrás, e é um conselho que eu dou pra quem quer começar a criar conteúdo, quem tá afim de usar o Instagram, o TikTok, enfim, a rede social que for, pra divulgar seu negócio, sua marca pessoal, seu trabalho. Não foca em todas as possibilidades de críticas e de julgamentos que você vai receber. As pessoas vão te julgar, as pessoas elas te julgam por muito menos, assim, né? Então, não se deixar paralisar por isso. E eu fui fazendo esse exercício. No começo eu postava e falava, fulano de tal, certeza que vai me criticar por isso. Ah, mas aquela pessoa, putz, ela vai falar mal de mim. Eu pensava nisso e mesmo assim eu fazia.
E fui fazendo esse exercício diariamente. Aí você vai ganhando uma autoconfiança Sim. e vai colhendo resultados com o seu trabalho no digital que valem muito mais a pena do que o julgamento daquela pessoa. Que depois de um tempo provavelmente vai começar a te admirar pela coragem que você tem de se expor. Então, eu acho que é esse o incrível caminho. essa frase que você falou. E Esse também caminho. no começo você deve ter uma autocrítica, né? Total. Porque sua voz não tá legal, você encana com a voz, Sim. encana com a imagem, com a roupa, com o cabelo. Eu imagino que seja difícil nesse começo. Eu, como locutora, o meu início também era assim. Eu ouvia e falava, nossa. É difícil. Depois você acostuma Sim. e faz a crítica que é necessária, né? Sim. Que Até a porque o que eu vou falar pra você, né? Você é maravilhosa, sua voz é maravilhosa, você é linda. Ai, eu Mas não, é você, A né? nossa autocrítica que é danada, né? É danada. E eu tô passando por isso agora, né, Ju? Você já Sim! entrevistou minha parceira de projeto. Não sei nem se eu tô já adiantando Pode, esse assunto. É agora. É pra agora. Conte Mas- sobre Balzacs. A gente já falou com a Kalina aqui. Sim. E agora eu tô aqui, né, de frente pras câmeras. Tô começando a me habituar com essa nova exposição. Sim. Que também é uma empreitada no digital. É. Né? Podcast, videocast, eles estão ganhando cada vez mais espaço, espectadores. E eu tô lidando com isso. Eu tô sendo extremamente crítica comigo mesma. Eu, às vezes, vou assistir o episódio final, eu pulo a parte que eu falo. Ah, Então, não! é um exercício. Não acredito, mas é um Mas exercício. é um exercício. Mas vai passar. Vai passar. Até hoje foi pro ar um dos primeiros episódios. A gente ainda tá bem no comecinho. Foram poucos episódios pro ar. Então eu tô também me adaptando com tudo isso. Mas é um exercício. E eu não fico me punindo por sentir isso, porque eu sei que é parte do começo da trajetória. Sem então o que eu dúvida, falei vai vai passageiro. passar. É o que eu falei pra quem E tá aí. demora pra encontrar uma linguagem também. Muito embora, assim, Balzacs, eu amei o tema. Eu adoro bom, o podcast. Eu achei muito incrível a proposta mesmo, porque é algo que… Bom, eu tô com 38. Tamo junto, amiga. Eu nem sabia. A Kalina me contou. Conta um pouquinho pra gente, então. Melhor você falar do que eu. Conto. Eu sou só fã. Conta sobre o projeto Balzacs. Qual é a ideia de vocês? Por que o nome de Balzacs? Só é uma história curiosa. Eu e a Kalina, a gente é amiga desde os 18, 19 anos de idade. E aí a gente teve um período muito intenso juntas, de fazer muita coisa juntas. E aí passamos 10 anos afastadas. Aqueles respiros que algumas amizades precisam ter. Sim. E na hora que a gente voltou, foi aquele furacão, aquela sintonia de amigas que você tem, né? Com algumas pessoas que você fala, nossa, que delícia que a gente conseguiu retomar tudo isso. E aí a gente foi fazer uma viagem pra Califórnia, fomos pra Las Vegas, Grand Canyon. Foi uma viagem incrível. Top das tops, que eu já fiquei sabendo. Inesquecível, eu diria. Muitas histórias vão aparecer ainda nas Balzacs. E aí a gente retomou esse contato todo dali. A gente já percebeu que tinha um desejo de fazer algum projeto juntas. E aí a Ká, no começo de 2022, esboçou uma tentativa de projeto pra gente fazer numa emissora. A gente chegou a testar, achamos que não ia dar muito certo, enfim, acabamos engavetando o projeto. E aí um dia a gente falou, a gente tava meio frustrada, né, por esse desejo de querer fazer alguma coisa nova e não ter ido muito pra frente. A gente foi jantar e aí eu falei, amiga, vamos ousar? Vamos fazer uma coisa nossa, um projeto nosso, que fale da gente, dessa relação de amiga. Quando você senta numa mesa pra conversar com uma amiga que você fala sobre tudo. A gente desabafa de relacionamento, carreira, frustrações, sonhos, maternidade, relógio biológico. Vamos falar sobre isso num programa nosso? E aí as duas, assim, tiveram aquele momento de uou, já tínhamos tomado uns drinkzinhos, tava aquela coisa. Falou, não vamos deixar essa ideia morrer. Mas vocês realmente não deixaram. Não deixamos. A Kalina esteve aqui com a gente. Super rápido vocês colocaram a ideia em prática. Mas acho que também era algo que já estava muito dentro de vocês, né? Porque, assim, 2 meses vocês demoraram para estrear e agora a gente já tá com alguns programas, Alguns né? programas no ar já tá super rolando. Olha, demorou de 2 a 3 meses. Foi muito rápido, assim. Muito rápido. Para um projeto nascer e executar. Exato. Né? Quando nasceu, a gente ficava assim, meu Deus, você tem noção que há 2 meses a gente tava tendo essa ideia numa mesa de bar?
Então é muito gostoso, assim, ver a realização disso, né? Esse Sim. projeto já acontecendo. E aí, enfim. os temas de vocês, as convidadas e convidados, é só mulher, não? Conta pra mim um pouquinho. A gente prioriza muito as mulheres para elas trazerem o ponto de vista delas, a vivência delas, enfim, do tema que for o tema principal do episódio. Mas homens também são bem-vindos, a gente tem esse mix aí de possibilidades. A gente quer trazer também sempre casais para falarem de relacionamento, maternidade, vida 2, os desafios, as delícias. Eu fiquei sabendo que tem bastante homem ouvindo também, Tem né? bastante. Que legal, que legal. A gente ficou surpresa com isso, porque a princípio… E mulheres mais novas também. Tem muita menina de 20 e poucos anos que tá ouvindo e falando, nossa, faz muito sentido, eu vivo isso já com os meus 20 e poucos anos. Nossa, que legal, porque eu super me identifico com o conteúdo, né? Porque são várias inseguranças que a gente tem, apesar da gente estar hoje mais independente, mais madura. 30 e poucos é uma idade mara. Eu, quando fiz 30, achei maravilhoso. Eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, vem outras inseguranças que vão acontecendo aí no caminho, né? E é uma década, né, Ju? A gente tá falando de uma década inteira. Então, assim, eu fiz 30 anos, eu saí de um relacionamento que eu tava há quase 12 anos. Imagina. Nó. Falei, não, chega, eu preciso me libertar, fiz 30, sabe? Vira o reloginho ali da casa dos 20 pros 30, você fala, não, eu preciso sair. E aí muita coisa foi acontecendo. Nossa. E a gente vê os blocos, né? Sei lá, dos 30 aos 32 é uma fase, dos 32 aos 34 é outro. E com isso vão vindo as inseguranças ou as seguranças, as estabilidades, instabilidades. São várias coisas misturadas. É uma década muito boa. Como que é, então, viver no Brasil, 2022, como uma mulher balzaquiana? Como é? Desafiador, né, gente? Acho que como em qualquer situação, a mulher passa pelas facilidades e dificuldades. Mas como é viver no Brasil como uma mulher balzaquiana? Eu acho que é a mulher que tem que estar sempre indo atrás de autoconhecimento para você conseguir encarar todas as barreiras, as oportunidades que vêm, profissionais, de relacionamento, de autoconhecimento no sentido de se aceitar, de entender como é passar de uma… antes eu perdia 2 quilinhos fácil, agora eu preciso malhar mais. Pô, agora nasce cabelo branco. Tô com espinha, tá vendo, gente? Entrei na puberdade semana passada, tô cheia de espinha. Então, assim… Tá maravilhosa! São várias coisas que você precisa ir se adaptando. Mas é muito gostoso. Eu acho que a gente tem que ir de peito aberto, sabe? Seja a fase que for, né? Porque daqui a gente vai pros 40, assim… Seja a fase que for, busque se entender melhor, se aceitar. Seja gentil com você mesma. Porque viver é desafiador. A gente sempre vai ter N desafios pela frente, né? Eu não sei se você já é mãe ou não. Não, ainda não. Eu também não. Às vezes eu fico pensando nisso. Eu tô com o meu bichinho em casa, que é o Chico, que é um chihuahuinha de 2 quilos. Que coisa linda! Do mundo. E aí eu falo, pô, imagina quando eu for uma criança. Vai ser outra fase. Então, assim, calma também, respira, dá tempo ao tempo e vai vivendo e… A mulher tem Fluindo. muitos desafios, né? Demais. Muitos que a gente mesma fica mais preocupada do que deveria. Outros, Total, Ju. né? Outros Total. que são naturais mesmo, que deveriam acontecer. De A toda gente forma. se cobra muito, eu acho que muitas vezes a gente acaba até se auto-sabotando com tanta paranoia que a gente põe na cabeça. É bem isso. Não precisa, né? Deixa acontecer, let it be, já diriam os Beatles. Vai acontecer, né? Vai. A gente tem que correr atrás. Total. Claro, nossa parte a gente tem que fazer, né? Total. Agora, uma opinião técnica profissional. Instagram, redes sociais. Como você acha que isso mudou a forma de interação das pessoas mesmo? Eu acho que as redes sociais vieram para aproximar muito a empresa de cliente, né? A gente fala sempre de criar o senso de comunidade. Quando você está numa rede social, você não está ali para vender para o seu cliente. Você está ali para criar relacionamento. A venda, claro, ela é o objetivo principal de quase todas as empresas que se posicionam na rede social. Mas ela vai acabar sendo uma consequência, né? Você não vai fazer do seu Instagram um e-commerce, do seu TikTok um e-commerce. Você tem que estar ali criando esse senso de comunidade, criando laços, tendo uma comunicação de mão dupla com quem está ali com você, para que isso se transforme aquela comunidade em fãs e em clientes que vão estar sempre ali contigo. Então eu vejo esse advento da rede social como uma grande oportunidade para as empresas.
terem mais liberdade, saírem daquele formato muito corporativo e terem uma comunicação mais fluida, mais criativa, que permite também a entrada dos clientes como participantes na criação de conteúdo. Isso é muito legal, né? Essas empresas que fazem essa troca e abrem portas para que os clientes também estejam ali. Falem, né? Interajam com a marca. Tenham voz. Mas isso também é um desafio bem legal, né? Porque você já teve algum caso de impacto polêmico, assim? Sei lá, ter cliente comentando de uma forma negativa em algum post da marca, de alguma marca, de algum cliente que você atenda? E porque a reversão, ela precisa acontecer quase que imediata e precisa ter muito forte o jeito como a marca se comunica, os valores da marca para responder, é isso? Precisa. Eu acho que como qualquer atendimento de marca, né? Se você tem que ter um saque bem preparado para qualquer marca, porque você vai ter… É inerente a qualquer negócio você ter algum tipo de problema. Um produto que chegou com um defeito, um cliente que teve uma experiência ruim, isso é natural, é normal. Mas tudo vai de como você lida com aquilo, como você vai atender o seu cliente. Então, nas redes sociais, você também tem que ter ali, dependendo do tamanho, claro, tem empresas que a gente está falando com centenas, milhares, milhões de seguidores. Outras são menores, mas é sempre importante você ter alguém ali bem preparado para administrar qualquer crise, né? Em relações públicas, a gente estuda muito, né? Gestão de crise. Isso pode ser crise para mídia, que vai a nível nacional, mundial, quando vai para TV, rádio, mas nas redes sociais é esse contato mais próximo. E também para você fazer essa interação positiva, né? Não ficar só esperando o problema, mas você já ter isso com o seu cliente. Por exemplo, eu malho numa academia e eu, como você falou no começo, eu compartilho muito o meu lifestyle. Vira e mexe, eu marco alguma coisa e marco o arroba deles. Eu falo, gente, eles têm uma equipe tão maravilhosa pra responder, porque a cada comentário que eles me respondem, assim, é exatamente sobre o que eu postei nos meus stories. Eles me dão uma devolutiva tão gostosa que você fala, ai, um abraço digital pra você. Que legal! Porque eles vão te fidelizando, sabe? Você Sim. cria ali uma comunicação que se um dia eu tiver um problema com eles, provavelmente eu não vou espinafrar eles nos stories. Meio que já faz um trabalho preventivo. Sim. Ah, que legal. E é gostoso, porque você vê que eles estão te escutando. É uma interação. Eles estão interagindo com você. É muito legal isso. Acho que tem muitas empresas que estão começando que precisam disso, né? Precisam entender que não é só soltar um post, né? Que não é só fazer o trabalho ativo e programado e planejado. Exato. Você pode sair também um pouco da rota, aproveitar. Eu falo de pautas quentes, né? Você tá num momento, vai ter Copa do Mundo. Você precisa entrar ali no timing da Copa do Mundo do jogo. Ou enfim, qualquer outro evento que aconteça, às vezes até inesperado. Entra nisso e explora a criatividade. E não fazer do seu Instagram, da sua rede social, um canal único de venda. Não fazer. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Existe um termo que se chama funil de conteúdo. O funil de conteúdo é onde a gente divide os objetivos dos nossos conteúdos, né? Então, vamos supor um triângulo invertido. Certo. Um funil. A parte de cima é a maior parte, que é onde você vai usar conteúdo de atração. Então, você vai trazer conteúdos leves para atrair gente nova. Hoje em dia, com esses vídeos curtos de Reels, de TikTok, você atrai muita gente que você tem um alcance grande. O meio do funil, você vai trabalhar essa conexão, que é como eu dei esse exemplo agora há pouco dos stories. Você vai fidelizando o seu seguidor, o seu fã, o seu cliente, com esse relacionamento do dia a dia, sabe? Com essa comunicação que vai deixando ele envolvido com você. E aí, na ponta do funil, você tem a parte de conversão, que é onde você vai objetivamente fazer vendas. Exato. E aí, quando você consegue fazer o cliente passar por todo o funil do conteúdo, é muito mais fácil de você ter uma conversão de venda. E você não vai ser o chato do Instagram que só quer vender. Que só quer vender. Você vai vender, às vezes, sem nem tá vendendo. Você faz um conteúdo que nem tá vendendo, mas você tem um produto, um serviço ali bem colocados, claro, com estratégia. Sim. Você vai fazer a venda. Que legal. Quem você tem como referência, quem você segue nessa área de conteúdo digital? Ai, bastante gente. Eu gosto muito de ficar sempre de olho em perfis da gringa. Eu acho isso importante também. A gente pegar umas referências né? do exterior. Porque aí você sai só daquela bolha que as pessoas estão mais acostumadas, né? Em mercado de influência aqui no Brasil. Eu tô numa fase acompanhando muito a Mônica Salgado.
Ela que Eu já gosto foi dela também. diretora da Glamour. Eu acho que ela aprofunda muito os assuntos e ela traz um ponto de vista muito claro, muito limpo, muito direto. Então ela tem prendido muita a minha atenção. E sigo muita gente também que dá dicas de criação de vídeos, edição de vídeo, que é o que eu também faço muito. Então eu gosto de pegar algumas referências de fora para poder colocar nos meus conteúdos. E as grandes empresárias, tem uma que eu amo, que é a Nativosa. Ela é um case de sucesso, porque ela realmente começou lá atrás como blogueira, escrevendo no blog dela sobre moda. E ela é um case que, assim, eu sou fã dela no digital, eu consumo as roupas da marca dela. E acho que ela também é uma pessoa que consegue trazer com muita personalidade o posicionamento dela. Sobre tudo, sabe? Ela é muito criticada constantemente, mas ela consegue manter ali a linha dela de uma forma brilhante. Ela é uma empresária, assim, que realmente me inspira muito e eu gosto muito de acompanhar o conteúdo dela. Bom saber suas referências pra gente seguir também, né? Sim. Pra onde você acha que esse mercado pode evoluir? Eu pergunto porque você falou muito aqui sobre o conteúdo, sobre a criação de conteúdo. E eu entendo que é uma disputa de atenção, assim. A internet é isso, né? A gente disputa a atenção das pessoas o tempo todo. Sim. Tem um monte de meme no meio, tem um monte de vídeo engraçado no meio. E que aí, eu amo. É muito bom, É muito bom. né? Mas assim, pra onde você acha que essa área vai evoluir? Olha, Ju, eu acho difícil a gente prever alguma coisa, porque é tudo muito rápido. Eu acho que, assim, o digital, ele veio pra ficar. Eu acho que não tem escapatória. Uma empresa, hoje em dia, precisa ter os canais digitais dela. Não é mais só você ter um site, não é só mais você ter um e-commerce e um WhatsApp. Você precisa ser multicanal. Então, tem previsões de outras redes sociais que estão chegando. A gente vê mudanças também. A Meta, recentemente, demitiu um monte de gente. É mesmo. O TikTok está ganhando um espaço absurdo. Existem pesquisas que falam que, dependendo da categoria, ele já ganha do Google em termos de busca. E o que aqui você atribui isso? Só antes, sem sair daquela pergunta, Sim. mas aqui você atribui o TikTok, tá em disparada e a Meta, Facebook, Instagram, tá dando uma caidinha, né? Parece que sim. Eles não tiveram bons resultados recentemente. Acho que, inclusive, por conta desse crescimento que o TikTok tá tendo. O formato de vídeos curtos, ele já foi validado e ele já foi comprovado que funciona muito bem. E o TikTok, ele já chegou com essa proposta. Sim. Ele chegou de uma maneira que não é o Instagram que recentemente falou, nós não somos mais uma rede social de fotos. Sim, eles ainda são. Né? São. Eu acho que eles meio que, enfim, se contradisseram quando falaram isso. O Adam Mosseri falou isso, né? E depois eu acho que meio que eles tentaram voltar atrás. Porque o formato de vídeos curtos funciona muito bem. O TikTok veio com essa proposta. Ele teve um boom gigantesco, ele é chinês, né? Então ele já veio com muita gente, muito usuário. As empresas estão olhando muito para ele. E o crescimento no TikTok é muito rápido. Pra você ter uma ideia, nas Balzacs, quando a gente lançou o primeiro episódio, a gente começou a colocar os cortes. Ju, em 24 horas, a gente bateu 3 milhões de visualizações com cortes no TikTok. Que legal. Mas tem uns cortes incríveis que eu tô amando. As convidadas são maravilhosas. Aí a gente pega uns trechos ali da conversa. Então você vê, é uma rede social que te cativa. Sim. Que você fala, aqui eu tenho espaço, aqui eu vou crescer. Sim. Rápido, né? Lógico. Gente, isso tudo varia, né? É o que eu sempre falo. Tem que incluir valor no seu conteúdo. Tem que ser uma linha editorial muito bem pensada. Mas se você faz isso, você vai crescer. E no TikTok é assim. Então foi realmente muito rápido. A gente já estava trabalhando no Instagram com bastante planejamento. Enfim, eu sou completamente fã do Instagram. Mas fazendo um paralelo entre as duas, eu acho que a gente não pode se limitar a uma nem outra, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o céu é o limite na internet. Eu acho que tem muita coisa por vir e o importante é a gente estar sempre acompanhando essas mudanças. Abriu rede social nova, tá vendo que vai ter um destaque? Cria uma conta, comece a entender como é que ela estuda, sabe? Porque a gente tem que acompanhar o mercado. Mas, Luna, eu vejo assim, eu acho que toda profissão a gente precisa necessariamente se manter atualizado. Mas nessa área digital, é muito rápido, assim.
eu imagino que deve dar um cansaço enorme correr atrás de tudo isso. Sim. Porque dentro de uma mesma rede social, existem mudanças de algoritmo, de formato. Exato. Não sei se eu tô falando os termos técnicos certos, Tá, mas assim, sim. é muita mudança e Muita. você precisa o tempo todo correr atrás para refazer estratégias, inclusive. Sim, sim. Você tem que estar ligada o tempo inteiro. Eu sou uma profissional autônoma, eu presto esse serviço para os meus clientes. Tem empresas que têm uma equipe gigantesca, mas você, independente da sua categoria, né, do seu tamanho, você precisa acompanhar. Porque é isso. As redes sociais, elas vão também de acordo com a concorrência, né? Tá tendo mais entrega assim? Vamos mudar aquilo. Então, o Instagram tá o tempo todo fazendo essas mudanças. Eles fizeram um evento também agora em 2022, falando sobre alguns mitos e verdades. Eles falaram lá sobre alguns mitos e verdades de coisas que as pessoas, assim, tinham como certo. Você não pode citar a palavra TikTok nos stories, senão sua conta vai ser banida. Mentira. Eles mesmos confirmaram que... Por isso que tem muita gente que fala o app vizinho, essas coisas, a rede vizinha. Eu tô me sentindo livre agora. Falar, porque o TikTok, gente, isso aqui é o TikTok. Agora eu falei, bom, se eles disseram que não tem problema, ok. Então é isso, assim, a gente realmente tem que acompanhar muito essas mudanças, tá antenado e vai ser assim. Mas as pessoas, elas são meio reticentes para fazer mudanças? Você acredita que o público... Porque eu, por exemplo, tenho preguiça de ficar baixando um monte de rede social. Não dá tempo, não tenho como acompanhar tudo. Sim. Mas assim, eu não sou todo mundo, claro. As pessoas têm... são mais reticentes, assim, para baixar e para aderir a uma nova rede social? Eu sinto um pouco, Ju. Eu acho que as pessoas, elas naturalmente acabam ficando mais confortáveis nos terrenos que elas já conhecem. Então, você já tá adaptado ali com uma rede social. Chega outra, putz... Preguiça de aprender. Preguiça. Será que eu vou ter que fazer dancinha para poder criar conteúdo naquela rede social? Então é isso, né? Você explorar o desconhecido, você ir para outro terreno que você ainda não sabe o que vai rolar. Mas é importante aos poucos, não se cobre tanto, mas vai indo, fuça um pouco, entra como usuário. Você não precisa entrar como um criador ativo, entra como usuário, começa a observar. Eu acho que essa é uma dica boa para quem quer ir para uma rede social, seja ela qual for, que não é familiarizado ainda. Certo. Entra como espectador, assiste, acompanhe contas que você gosta, empresas que você goste, vê qual é o comportamento dos usuários ali, o que as pessoas estão comentando, o que as pessoas estão compartilhando sobre aquela rede. Vai se familiarizando de uma forma até gostosa, e aí com o tempo isso vai te dando segurança para que você seja uma pessoa ativa, caso você queira ser. Sim. Mas... te deixa mais à vontade de criar conteúdo ali. Acho que essa é uma tática boa. Tô aproveitando muito você como profissional, porque eu tô aprendendo muito. E tô fazendo perguntas aqui fora do roteiro. O que você, como profissional, entende sobre o assunto curadoria de conteúdo das redes sociais? Então, assim, o Instagram, o YouTube, o TikTok acho que nem... Não tenho notícia sobre isso. Facebook. Você acha que eles devem ter... O poder de fazer realmente uma curadoria dos conteúdos e bloquear contas e tal? Ou eles deveriam ser só uma plataforma? Eles se responsabilizam pelo que as pessoas falam nas plataformas? Devem cortar? Não devem cortar? O que você acha sobre isso? Olha, Ju, eu acho que esse é um assunto que ele chega a ser delicado. Sim. Porque a gente não pode falar de censura. Eu acho que um conteúdo censurado por conta de um ponto de vista, de uma opinião... você não pode ser censurado por isso, mas você tem que respeitar regras ali de termos de uso. Que ninguém lê no fim das contas, né? Ninguém lê no fim das contas, mas eu acho que tudo isso vai muito do bom senso e do respeito, que, claro, muitas pessoas não têm. Sim. Esses casos, a minha opinião tem que ser banida, porque você sabe que tem criança usando rede social. E como a gente falou no começo da nossa conversa, você está influenciando pessoas. Tá. Então você tem que ter uma responsabilidade sobre o que você está falando. Eu acho que a curadoria, né, esse controle, ele tem que existir sim, porque senão a internet vira muito terra de ninguém, e isso é um perigo. Também. A gente está falando também de conteúdos que geram muita ansiedade, que geram crise do pânico, que podem gerar coisas até mais graves, como levar ao suicídio. Então... essa é uma responsabilidade que essas empresas, sem dúvidas, precisam ter. Sem censurar,
Nada que vá contra isso, né? Enfim, eu quero Mas falar é uma que eu linha gosto tão de rosa. tênue, é tão difícil isso, né? É difícil. Mas eles estão cada vez mais Aprimorando isso. Você consegue denunciar conteúdos que contêm nudez, abuso, importunação. Então, tudo isso, as redes agora estão cada vez mais controladoras nesse sentido. Tanto é que se você usar uma hashtag banida, por exemplo, você pode entrar no shadow ban. Então, seu perfil sai do ar. Peraí, explica pra gente direito esses termos, que aí eu já fiquei confusa. Se você usar uma hashtag que eles consideram que foi denunciada, é isso? Sim, por exemplo, tem um termo que muitas pessoas falam, sextou. Existe a hashtag sextou. Certo. Tem gente que não sabe, mas ela é banida no Instagram. Por quê? Em inglês, você lê sex to you. Então, isso configura um conteúdo de cunho sexual. Se você usar essa hashtag, muito provavelmente você vai entrar no shadow ban. E o que é isso? É um banimento do Instagram. Ele tira temporariamente a sua conta do ar. Se você for me procurar e eu estiver no shadow ban, meu nome não vai aparecer pra você, meu conteúdo não vai ser entregue. Então, eles te deixam na geladeira durante um tempo, pra que você te notificam que você... Às vezes eles não notificam. Eu acho que eles notificam, porque graças a Deus eu nunca entrei no shadow ban. Mas eles te penalizam. Então eu acho que isso, de certa forma, é um controle que eles têm para esses conteúdos inapropriados. Também é um software e muita gente postando o tempo todo, né? Mas dava pra entender também que aqui no Brasil, sextou é sextou, né, minha gente? Sextou, né? Por favor, todo mundo gosta. Quem não quer sextar? E você ouve podcast, videocast? Você curte, você gosta? Curto muito. Lembra de algum pra falar pra gente ter dica? Fora o Balzacs, né, gente? Aliás, @Balzacs no Instagram. @Balzacs Podcast no Instagram. Um Z, Balzacs Semudo, né? Balzacs Podcast, TikTok, Balzacs Podcast e no YouTube também. Ótimo. Toda quinta tem conteúdo. Toda quinta tem episódio novo. Toda quinta-feira a gente lança um episódio no YouTube e o mesmo no Spotify em áudio. Porque a gente é da democracia, cada um escuta ou vê do jeito que preferir. Ai, que delícia. Várias plataformas. Sim. E fora o Balzacs, qual que você curte? Olha, eu gosto muito de um podcast que, infelizmente, parou de produzir episódios novos. Mas foi daí que saiu muita inspiração pra mim, que se chama Calcinha Larga. Que é o papo de 3 mulheres. Eu não sei se você conhece, Ju. A Kalina falou pra gente. Fui eu que apresentei pra Kalina. Então, tá vendo? Ela veio primeiro, ela falou primeiro. Não tem Mas problema. ela falou que foi uma inspiração pra vocês, né? Foi super. Foi uma baita inspiração, porque são mulheres muito interessantes, muito inteligentes. E elas abordam vários temas como a gente nas Balzacs. Então é muito gostoso você ter um lugar que você ouve sobre tudo, né? Carreira, relacionamento. E da Calcinha Larga também, eu cheguei no É Nóia Minha. Que eu sou um pouco noiada, então adoro ver. Será que isso daqui é só noia minha? Ou é noia de todo mundo? Que é da Camila Frender, ela também era integrante do Calcinha Larga. Ai, que legal. Pra gente terminar nosso papo, porque acredite, a gente já tá um tempinho aqui conversando, que passou muito rápido. Deixar, eu ficava aqui, horas conversando com você. Nós duas, a gente pode desligar a câmera e continuar. Vamos, topo. É nada, eles vão arrancar a gente do estúdio. Pra gente terminar, o que você recomenda pra quem tá começando nesse mercado? Ainda tem espaço? O que você dá de dica pra essa galera que tá querendo começar na criação de conteúdo digital? Olha, você que tá começando a criar conteúdo, só vai. A gente fala, muita gente fala, o mercado já tá saturado, tem muita gente nas redes sociais, tem espaço para todo mundo. Se você conseguir imprimir sua personalidade, trazer ali a essência do seu conteúdo, do seu negócio e transformar ele em conteúdo, você vai ver que você vai atrair um monte de gente. Passa por cima das suas inseguranças, trabalhe elas, mas não fique paralisado por conta delas. Porque no final das contas, você cria conteúdo, aí você começa a ter o feedback das pessoas, é maravilhoso. Você começa a colher frutos da criação de conteúdo para o seu negócio. Então, a minha dica é essa. Estude também, porque criar conteúdo não é só abrir uma câmera, postar qualquer coisa e achar que isso vai performar. Você tem que estudar, você tem que entender, como eu falei, né? A rede social que você quer entrar e para conseguir se destacar, né? Tá
tá cheio de gente, mas sempre tem espaço para mais um. Ai, que delícia obrigada. te receber aqui. Eu Muito amei. obrigada. Amei te conhecer. Eu também, papo gostoso. Delícia. Amei. Como a gente te encontra no Instagram? Instagram, bom, recentemente eu mudei tudo. Vamos lá pra essa, porque eu falei, Isso né? Eu tô me acostumando. É isso. Vocês acreditam que eu cheguei aqui, o pessoal da InStore sabe, eu cheguei aqui pra gravar o Balzacs. Aí eu comecei a olhar pra câmera, que tem, vocês não conseguem ver porque vocês estão eu tô olhando pra vocês pra câmera, mas tem uma câmera que fica com uma luz verde, a outra fica com a luz vermelha. Eu achava que a luz verde era o sinal verde vamos pra seguir, lá. vamos seguir. Mas confunde um pouco. Confunde. Mas a gente vai aprender. Um verdão da câmera, mas não é pra ela que tem que olhar, é Não. verdade. Pra cá. Então, eu estou nas redes sociais como Luna Chiapero. Meu nome é meio difícil, ele é com C-H-I. Então, Luna Chiapero. No TikTok, luna.chiapero. No Instagram. E tô por ali, quem quiser aprender mais sobre criação de conteúdo. Diariamente eu tô lá, eu tenho um canal super aberto pra gente conversar, pra vocês mandarem dúvidas. Faço tutoriais, faço lives, dou aulas. Foi uma aula aqui, né? O Papo In foi uma aula hoje. Aprendi pra caramba. Eu adorei, é uma Muito delícia. obrigada. Obrigada mesmo. Adoro Balzacs vocês. tá incrível, sou fã. Eu ouço, eu assisto. Ai, E você que tá aí maravilhosa. também, faça isso, porque é muito, muito, muito legal mesmo. Nos acompanhem. Esse é um espaço criado especialmente para a gente trocar ideias e experiências, além também de estimular o pleno uso da interação. Afinal, informação e inspiração são fundamentais, não é mesmo? Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra no próximo Papo In.